ao qual a igreja que eu congrego na Planalto. Pois bem, Atos 20, quantos encontraram? A partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda assim, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Vou repetir esse versículo, e os irmãos podem tomar assento. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Glória a Deus. Como já dito, o Espírito Santo de Deus está aqui, e há pessoas que precisam ser atingidas pela palavra. O Espírito Santo já falou através de louvores, mas há pessoas necessitadas, quem sabe pessoas desejosas, ao qual não receberam o Espírito Santo, mas Ele está no nosso meio, e se Ele encontrar um coração aberto para Ele, pode ter certeza que Ele vai entrar, e Ele vai habitar, e grandes coisas Ele vai fazer em vossas vidas. Pois bem, Atos capítulo 20 é um capítulo que acontece na cidade de Troade. O interessante dessa passagem bíblica é que o apóstolo Paulo, ele está ministrando um sermão em um culto de Santa Ceia. Nós vamos ver que Eutico, ele é um nome predominante masculino, de origem grega. Não sei se a pronúncia está certa, da origem Euticos, que significa próspero ou feliz. Mas uma coisa que me chama a atenção já de cara, porque nós sabemos do contexto de Eutico, é que embora o significado do seu nome seja próspero ou feliz, naquela noite Eutico iria dormir na janela, haveria de cair e haveria de morrer, porém o apóstolo Paulo, um homem de Deus, estava no local, abraçaria-o e ele sairia de lá vivo para a glória de Deus. Então Paulo, ele prega num culto de Santa Ceia. A Bíblia diz que Paulo estava pregando esse sermão, e esse sermão foi um pouco mais extenso do que o normal. E quem era Eutico? Eutico é justamente o jovem ao qual nós fizemos leitura, ao qual foi no terceiro andar, e ele sentou não num lugar muito apropriado, sendo o terceiro andar, e conforme dito na palavra, à meia-noite. Durante o sermão, Eutico, ele fica com sono. E quem de nós nunca ficou com sono durante um culto? Ou até hoje, quem sabe, esteja com sono, esteja cansado. Eu, particularmente, eu vim de uma viagem de um outro estado, ao qual eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, ao qual estão aqui na igreja. E também quero saudar os irmãos de São João Batista, que estão lá atrás e vieram aqui adorar a Deus juntamente conosco. Cheguei cansado, mas estamos aqui para falar algo de Deus para a igreja. Então, naquele dia, Eutico, ele resolve assentar-se, e aqui está a ênfase, ele senta-se na janela, ele senta-se num lugar não apropriado, e no terceiro andar, e ele fica com sono. E isso também é algo que é aplicável para nós, que algumas vezes, em alguns cultos, nós acabamos ficando com sono. Não tem como negar isso, por causa do decorrer do dia a dia, ao qual nós trabalhamos, por causa de diversas coisas, mas se nós estivermos na presença de Deus, ainda que nós durmamos na presença de Deus, há homens de Deus que são vocacionados e alcançarão vidas que podem até estar dormindo espiritualmente, mas essas vidas serão despertas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quem sabe há pessoas no nosso meio que estejam dormindo espiritualmente falando, mas o Espírito Santo de Deus não trouxe você em vão a esse local. Você não veio aqui em vão, não. O Espírito Santo de Deus já tinha marcado um encontro com você essa noite.
Jovens possuem curiosidades. Quem de nós, alguns já passaram, outros estão passando e outros ainda vão passar por essa fase da juventude, quem nunca teve algumas curiosidades? Mesmo estando na igreja, há o risco de cometer falhas, porque a nossa fé não deve estar firmada nas paredes, no local, mas em quem alicerçou a igreja, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor não quer que nós somente o buscamos Ele aqui, o Espírito Santo não quer que nós somente o buscamos aqui, aos domingos, nas quintas, nas terças, não. O Espírito Santo, Ele quer habitar em nós na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias. O Espírito Santo, Ele não quer que nós somente o procuramos em templos feitos por mãos humanas, mas que nós abramos os nossos corações para que Ele entre e haja nas nossas vidas. Então, mesmo estando em uma igreja, corre-se o risco de cometer falhas. Congregar faz parte de um cristão salvo, porque ele entende que ele faz parte da igreja, ele é um membro, e um membro sozinho, ele não consegue sobreviver. Um exemplo, esse dedo aqui, ele está na minha mão, ele se mexe por causa do nosso cérebro, que manda as coordenadas, se é assim que nós podemos dizer. Porém, se esse dedo, ou qualquer membro do nosso corpo, não estiver presente no nosso corpo, em poucos segundos ele vai perecer. Em poucos segundos ele não vai ter mais vida, porque ele não está mais ligado ao corpo. A corrente sanguínea também não está mais agindo ali. Então logo esse membro estará morto, e o corpo também sente a falta desse membro. Então nós podemos entender que da mesma maneira que um membro sem o corpo não vive, um corpo também sente a falta de um membro. Quem sabe há pessoas que não estejam no nosso meio, mas já estiveram no nosso meio, já estiveram na presença de Deus, e que nós lembramos e que nós oramos. E aí vem o apóstolo Paulo, numa passagem de Atos 16, ao qual ele e Silas estavam presos, e o carcereiro, após acontecer aquele terremoto em Filipos, ele até pensa em se matar, mas o apóstolo Paulo e Silas falam para ele não fazer aquilo, e ele pergunta: como que eu vou encontrar salvação? Como que os meus vão ser salvos? E ele fala: olha, creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos os da tua casa, você e os da sua casa. Algo que chama atenção em Atos 16 é que o apóstolo Paulo e seus amigos, eles estavam pensando em um lugar. Se nós formos ler Atos 16, vamos ver que eles pensam em ir à cidade da Frigia, versículo 6, mas o Espírito Santo impediu eles. O Espírito Santo orienta eles através de uma visão do apóstolo Paulo para ir até Filipos. Em Filipos há a conversão de 2 almas. Olha só o que o Evangelho faz. Olha só o que uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo de Deus faz. Se o apóstolo Paulo fosse para um local ao qual o Senhor não havia direcionado, quem sabe ele morresse. Quem sabe ele e seus amigos fossem mortos. Quem sabe eles pregassem apenas para a igreja. Mas não, chegando a esses locais, ele chegou com o principal propósito do Evangelho, a saber, a salvação. Nós não estamos na igreja apenas por estar na igreja. Nós estamos na igreja porque Cristo pagou um preço por nós, e através da misericórdia do Senhor nós podemos chegar aqui. Através da misericórdia do Senhor nós acordamos hoje. Através da misericórdia do Senhor nós podemos falar, nós podemos nos movimentar, fazer tudo, mas através da graça do Senhor é que nós somos salvos, através do Espírito Santo que um dia alcançou a minha e a sua vida, aleluia. Então quem não está num corpo não consegue sobreviver. E há pessoas que estão lá fora, que elas até acham que são felizes, mas elas lembram do período ao qual elas estavam na igreja, do período ao qual elas estavam na presença do Senhor. Quem sabe no coral dos adolescentes,
quem sabe no coral dos jovens, mas por algum motivo, por alguma razão, eles acabaram afastando-se da presença de Deus. Quem sabe por alguma tristeza causada por algum irmão, quem sabe por gerar expectativa em homens, e gerar expectativa em homens vai significar frustração para as nossas vidas, porque nós estamos aqui prosseguindo para o alvo, e o alvo é Cristo. Nós corremos para o caminho, para a fé, para onde o Senhor já nos predestinou se nós estivermos. Irmãos, eu gosto de guardar algumas informações e tem coisas que marcam as nossas vidas. Uma vez, em uma certa aula de teologia, um dos nossos professores falou acerca de, a predestinação é como se fosse um barco. E tem um caminho final ao qual esse barco está predestinado a chegar. Porém, as pessoas que saírem desse barco não vão ser salvas. Elas vão abandonar o barco, porém, todavia, aquelas pessoas que permanecerem nesse barco, aquelas pessoas que permanecerem sensíveis ao Espírito Santo de Deus, elas conseguirão chegar aonde o Espírito quer que nós cheguemos, aleluia. Se você ficar com sono, não fique na janela, não é um lugar propício para isso. Por mais que um jovem tenha curiosidade, estando em Cristo, sabe que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que eu penso, que eu acho, que falam para mim, vai me edificar. Nem tudo que meus colegas na escola, na faculdade, no trabalho falarem para mim, vai me edificar, vai me acrescentar. O que acrescenta nas nossas vidas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, jovens, adolescentes, igreja. Todos aqui estão juntos num propósito final. Todos aqui têm propósitos específicos. Alguns vão pregar, outros vão louvar. Enfim, todos são adoradores. Alguns vão profetizar. Enfim, e Deus, Ele usa essas pessoas. Mas todos nós temos o propósito de, no final dessa jornada, chegarmos ao céu. De nada vai adiantar nós virmos até a igreja e não irmos para o céu. E para nós irmos para o céu, nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com o nosso coração, com o nosso ser, através das nossas atitudes. Aonde nós estivermos, nós devemos demonstrar o nosso Senhor. A verdade é que Eutico, estando na janela, e esse lugar tipifica um lugar de dúvida, e estar em cima da janela nunca será estar posicionado em Cristo. Existe uma frase famosa, quem nunca ouviu, em que o muro não pertence a Cristo. Em que o inimigo, ele estava de um lado, o nosso Senhor do outro. Isso é uma analogia, uma comparação. E a pessoa estava em cima do muro. E de um lado estava o Senhor falando para essa pessoa sair de cima do muro. E do outro lado estava o inimigo, sem fazer trabalho algum. E essa pessoa resolve perguntar para o inimigo, por que tu não faz nada? E o inimigo responde para essa pessoa, é porque o muro já lhe pertence. Como é que nós vamos tirar as nossas dúvidas, Uriel? Através da palavra. Não tem como nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo sem nós estarmos direcionados pela palavra. Às vezes tem palavras que vêm duras da nossa liderança, que nós consideramos, nós jovens, mas eles já têm experiência para nos passar e tem algumas situações que eles não querem que nós passamos. Existem experiências que eles tiveram que eles não querem que nós passamos, e por isso que eles nos orientam a estarmos na presença de Deus, a buscarmos o Espírito Santo de Deus. Há caminhos para o homem que parece ser de felicidade, mas se for longe da presença de Deus, não existe a verdadeira felicidade. Talvez nós tenhamos um momento de prazer, um momento de algo que parecerá alegria, mas que vai desagradar a Deus. Pode até trazer alegria, mas não nos levará para a eternidade. Pode até alimentar o meu ego,
mas não vai me levar para a eternidade, não vai me levar para o céu. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas nós temos uma vida com Deus, nos direciona com Deus. E aí Tiago, ele escreve, olha, se acheguem a Deus, e Ele se achegará a vós. E aí, Áureo, mas eu pequei, eu falei com Deus. Aí vem João, usado por Deus, e fala, olha, se nós falharmos, ou se nós pecarmos, há um advogado, à destra de Deus, que está lá para nos defender. Enquanto, e aqui está outra coisa, o qual eu já ouvi, eu falei que eu gosto de guardar informações, talvez todos nós já escutamos isso. O inimigo, ele vai querer relembrar nós pelas falhas, ele vai querer ficar nos acusando, ele vai querer ficar intentando as nossas mentes. Ah, mas você era isso. Ah, mas no mundo você fazia tantas coisas erradas. Enquanto Deus, enquanto Cristo, ele paga um preço por nós, em que ele nos chama pelo nome. Ele nos direciona pelo nome para um propósito específico, a fim de glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Não é porque Deus vocacionou alguém para pregar ou para louvar que essa pessoa deve ser adorada, ou achar que ela é alguma coisa acima ou superior dos outros. Não. Quem é adorado é Deus, quem é exaltado é Deus, o único que merece toda adoração é Deus, aleluia. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele pede a sua herança para o pai, ele resolve tomar decisões por si só, e a Bíblia diz que ele gasta toda a herança que recebe, e depois disso tudo ele vai parar em um chiqueiro com porcos. Ele pede uma herança para um pai que está vivo. Imagine os pais no nosso meio, o filho de vocês chegarem para vocês e pedir a herança antecipadamente, antes mesmo de vocês partirem dessa vida. Qual é a sensação que um pai vai ter ao ver isso ou ao ouvir isso? É triste, não? Agora imagine se isso aqui é comparado com o reino espiritual. E aí nós vamos ver alguns exemplos. E jovens, Deus vai dar talentos e dons para vocês. Alguns vão ser no louvor, mas não se assuste, porque o mundo vai aparecer com propostas para tirar vocês da presença de Deus. Não se assuste, porque o inimigo ele vai tentar tirar vocês daqui, porque ele não quer que nós vamos para o céu. Ele já está condenado, mas Deus, ele quer que nós vamos para o céu. Ele quer que nós buscamos a sua presença, que nós estejamos em sua direção, fazendo aquilo que ele nos chamou, conforme já foi dito aqui, aleluia. Que o inimigo, ele faz esse jovem sair da casa do pai. O menino pródigo, o filho pródigo, ele olha para fora e ele acaba ficando curioso com algumas coisas. E ele literalmente se atola no pecado, ele se suja. Ele fica cego literalmente, porque ele gasta toda a sua herança de maneira irresponsável, conforme diz a Bíblia Sagrada. E quando fala-se de irresponsabilidade, o que me vem à mente é o tirar do propósito, tirar da onde algo foi propositado a estar. O ser humano, por exemplo, ele foi feito para estar na presença de Deus. A semente, para produzir, conforme Gênesis 1, nós vamos ver diversas coisas ao qual elas possuem um propósito, uma finalidade, tudo de maneira organizada. É o maior exemplo de organização na Bíblia Sagrada, é se nós prestarmos atenção em Gênesis, no capítulo número 1. E o lugar meu e o lugar teu é na presença do Pai. Não importa a situação que nós estejamos, é na presença do Pai. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando, não importa se um irmão nosso nos afrontou, nós devemos estar na presença do Pai. Nós devemos estar adorando ao nosso Senhor aqui, enquanto nós estivermos na terra, porque uma promessa foi feita sobre a igreja, em que o dia o nosso Senhor vai vir buscar a igreja. Aleluia. E Ele vem para buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja redimida, ao qual estará em sua presença. Então o filho, ele deve ter um vínculo com o pai. O filho, ele deve ter intimidade com o pai. E sem a presença do pai, a verdade é que a vida ela não faz sentido.
Se nós estamos longe do Pai, tem algo que está errado na nossa vida, a nossa alma sente, nosso ser vai sentir falta de algo. Não vai ser o dinheiro, não vai ser o carro, não vai ser a casa que nós temos que vai preencher esse vazio. São coisas que nos trazem alegria, mas não supre a necessidade do Espírito Santo, não supre a necessidade de Deus nas nossas vidas. Não é pecado nós sonharmos, mas jamais isso deve estar acima da direção e da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Paulo não viu Eutico e apenas foi abraçá-lo. Jovens tipificam alegria, conforme foi falado acerca do significado do nome de Eutico, mas veja a necessidade de abraçar um jovem que caiu, ou qualquer irmão da igreja que caiu, porque jovem para mim, jovem para você, nós temos que entender que é até abaixo dos 99 anos, irmão, isso é jovem. Paulo, ele não decretou a morte de Eutico. Paulo não quis parar o culto para fazer um culto fúnebre. Paulo poderia parar o culto e dizer, olha, vamos preparar aqui um culto fúnebre, vamos preparar para enterrar esse nosso irmão que estava entre nós, que faleceu, não. Mas Paulo abraça o rapaz, Paulo abraça o jovem, Paulo abraça o ser Eutico, que estava na presença de Deus. E há jovens, há pessoas no nosso meio em que às vezes elas até estão no culto, mas elas precisam de um abraço. Quem sabe você chegou aqui triste essa noite, mas receba em nome de Jesus o abraço do Espírito Santo. Quem sabe você chegou aqui achando que não tem esperança, mas receba em nome de Jesus a esperança vindo do Evangelho, a esperança vindo de Deus. Eu não sei o contexto do jovem, mas pessoas levantadas por Deus abraçam outras pessoas, mas elas não abraçam o pecado. Há um evangelho distorcido sendo pregado por aí, em que querem quebrar princípios ao qual foram ensinados, ao qual a igreja lutou, ao qual estão no Antigo e no Novo Testamento, querem alterarem alguns textos. Não se assustem, jovens, não se assustem, adolescentes, se lá na escola de vocês quererem pregar algo diferente acerca daquilo que vocês têm por ensinamento da igreja, daquilo que vocês já ouviram dos líderes de vocês, dos pais de vocês, porque eles querem o melhor de vocês. Não se assustem se vierem com ideologias completamente diferentes, porque eles vão tentar impregnar a mente de vocês mesmos, mas estejam buscando ao Senhor, estejam lendo essa palavra, estejam buscando o Espírito Santo, e Ele vai encher, Ele vai dar sabedoria para lidar com essas situações, e vocês saberão a voz de quem está falando para vocês aquilo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E não trocam a mensagem do Evangelho, pessoas que não trocam a mensagem do Evangelho por aplausos e para a sua glória, que não trocam a verdade para agradar o ouvido dos outros, mas prega a essência, prega aquilo que é imutável. O que é imutável, Uriel? A palavra. Culturas mudam, mas a palavra não muda. Aleluia. Podem tentar várias coisas, mas a palavra do Senhor segue sendo a mesma. Qual é a orientação para nós sermos cheios do Espírito Santo? Vamos ver Atos 2. Atos 2, os irmãos estavam no mesmo Espírito. Atos 2, os irmãos estavam orando. Atos 2, há uma profecia que o apóstolo Pedro lembra de Joel. Olha, acontecerá que nos últimos dias. E aí ele vai citar sobre crianças, ele vai citar sobre jovens, ele vai citar sobre os irmãos mais idosos, mas o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Essa profecia se cumpriu em Atos 2, mas ela continua se cumprindo até os dias de hoje, aleluia. Quem sabe você chegou aqui não sendo batizado no Espírito Santo, mas tem o desejo de ser batizado no Espírito Santo, aleluia. E então abra o coração e adore ao Senhor, porque essa noite você pode ter um encontro com o Espírito Santo e ter uma experiência ao qual muda a sua vida para sempre. Aleluia. Pessoas de Deus usam a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? O Evangelho. Se nós lemos a Bíblia, o Evangelho é
o poder de Deus, o evangelho que transformou a minha, que transformou a tua vida, e em nome de Jesus vai transformar a vida de muitas outras pessoas, ao qual serão alcançadas pelo evangelho. Nós vamos ver que não é eu, não é o pastor, não é o pregador que vem de fora, esses são instrumentos do Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus que faz. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de dificuldade, olha, nós vamos ficar tristes e aí nós vamos tentar correr para pessoas ao qual estão próximas a nós, mas nós não vamos ter resposta dessas pessoas. Nós vamos tentar ligar para o nosso pastor e o nosso pastor vai estar ocupado com alguma outra coisa. Nós vamos tentar ligar para os nossos pais ou conversar com eles, mas quem sabe eles não estejam presentes. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos na presença de Deus, se nós fecharmos a porta do nosso quarto na presença de Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus não vai desamparar a tua vida. Quem sabe você chegou aqui triste, quem sabe você chegou aqui precisando de uma palavra, e essa é a palavra para hoje, que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Na verdade, essa palavra é para todos os dias das nossas vidas, conforme já foi dito. E eu volto a repetir, não é só na terça, na quinta, não tem dias específicos. O Espírito Santo, ele quer um relacionamento conosco. O Espírito Santo quer que nós buscamos todo dia. O Espírito Santo, ele quer uma aliança com as nossas vidas, e essa aliança exige fidelidade. Nos locais ao qual nós formos, nós devemos manifestar de alguma forma o Evangelho do nosso Senhor. O jovem pode achar que está indo para um bom lado, o Eutico, ou qualquer jovem que seja. Porém, se ele cair da janela, ele entrará num caminho com o fim dele, é a morte. Mas se alguém de Deus estiver lá, esse alguém, se preciso for, ajudará aquele jovem. Esse alguém abraçará aquele jovem. Esse alguém, ele não vai ficar só acusando aquele jovem, só relembrando do passado daquele jovem, porque esse é um dos problemas que nós vamos ver que existia. Mas graças a Deus que nessa geração, e algumas pessoas levantadas por Deus, e pastores e líderes, eles perceberam isso, e eles têm chegado a essas pessoas não apenas falando, olha, tu tem que mudar aqui, tu tem que fazer isso, aquilo, outro, mas não, eles abraçam o jovem, eles abraçam a pessoa, mas conforme foi dito antes, não abraçam o pecado. Eles mostram o Evangelho na prática, não deixando aquela pessoa ferida e passando, deixando de lado, não, mas tratam aquela pessoa passando o óleo da unção, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar, deixando o bom samaritano trabalhar, aleluia. Às vezes pode ser que tudo que alguém precisará seja um abraço, e eu repito, não a atitude, mas a pessoa, a alma, essa precisa sentir-se unida, essa precisa sentir-se ligada ao corpo. Às vezes nós não ficamos enfermos e precisamos de algum remédio. Assim é alguém que senta na janela do reino espiritual. Então, irmãos, cabe a nós abraçar aquelas pessoas que, quem sabe, um dia elas caíram, que quem sabe um dia elas pecaram, que quem sabe um dia elas falharam, e Deus pode usar a tua vida para isso. Quem sabe jovem, quem sabe visitante que chegou aqui, você se sente tão triste, sente falta de um abraço de alguém, mas o Espírito Santo, ele também dá esse abraço. Quem sabe você chegou aqui questionando algumas coisas, mas Deus, através dos louvores, através da palavra, já tem falado no teu coração, e nós conseguimos sentir essas coisas. Tem pessoas que dizem, mas é jovem, se ele cair, deixa que caia. Não tem o que fazer, não vai dar lucro para nós, deixa que se vá. E aí nós não olhamos às vezes o contexto ao qual essa pessoa vem, nós não olhamos para a família ao qual essa pessoa tem. Não tem uma atitude mostrada para essa pessoa, não tem uma solução demonstrada para essa pessoa, mas o Espírito Santo de Deus
levanta pessoas para levantar outras pessoas, para abraçar outras pessoas. Um dia você, um dia eu, fomos abraçados por esse evangelho, fomos abraçados por essa palavra, por alguém, e às vezes caberá a nós, aleluia, ir abraçar pessoas, alcançar a vida de pessoas. Jesus não chega para Pedro lá no final, depois que ele questiona 3 vezes, e ele fica acusando Pedro, não. Jesus, ele apresenta um plano. Pedro, ele poderia ter desistido, Pedro poderia ter feito igualmente fez Judas, poderia ter tirado a sua própria vida, mas Pedro, ele é usado de uma maneira extraordinária por Deus, porque Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus já falou para Pedro o que iria acontecer, e depois ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu realmente me amas? Imagina você sendo questionado por alguém que você tem uma proximidade, que você tem uma intimidade. Você realmente me ama? Você realmente busca ter um relacionamento comigo mesmo? Você realmente me conhece? Imagine nós sendo questionados por alguém que nós temos uma convivência a longo prazo, e às vezes nós estamos no modo automático, viemos à igreja em alguns dias, enfim, a vida cotidiana é corrida mesmo, e nós nos esquecemos de coisas simples, como a oração, como a leitura da palavra, ao qual são essenciais para nutrir a nossa fé, para nós crescermos na graça e no conhecimento e sermos cheios do Espírito Santo. E aí o Deus, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, aleluia, ao qual fará a diferença na vida de outras pessoas, ao qual serão alcançadas por nossas vidas, aleluia. E novamente eu repito, não é um abraço no pecado, mas também não é qualquer abraço, não é, eu vou ali abraçar, abracei, deu, tchau, não é qualquer abraço, é um abraço que gera vida, é um abraço cristão, é um abraço ou estender de mão, conforme fez Pedro lá em Atos 3, Pedro e João, e tinha um paralítico, e ele estende a mão, e através da fé, através do Espírito Santo de Deus, acontece um milagre do Senhor, aleluia. E tem pessoas que precisam ser tratadas, que estão machucadas, então precisam que matem elas já estão enfermas, mas elas precisam que dê o remédio para ela, e o remédio é o Espírito Santo, o remédio é Jesus, o remédio é Deus, o remédio é a palavra. O remédio não mudou, ele segue sendo o mesmo. O remédio não é mensagem de autoajuda, eu preciso ouvir aquilo que eu acho. Não, nós precisamos ouvir aquilo que nos direciona para o céu, aquilo que nos direciona a ter intimidade com Deus, aleluia. É um abraço que traz tratamento, é um abraço curador, é um abraço que traz vida, é um abraço que traz a felicidade e traz a verdadeira felicidade, a felicidade da salvação, aleluia, que traz o Espírito Santo, que alcança vidas. E olha, união, abraço é algo que traz união, união é algo que já foi dito antes, que lembra de Atos 2, dos nossos irmãos, dos apóstolos, daqueles 120, ao qual estavam reunidos no mesmo Espírito, em união, buscando o Espírito Santo. E se a igreja está nesse propósito, e está em união, e no mesmo Espírito, nós vamos ver frutos conforme já tem manifestado do Espírito Santo. E pode ter certeza, quem sabe você ainda não é, mas se você desejar e você buscar, pode ter certeza, e pode ser até hoje esse encontro com o Espírito Santo, que nós possamos manter a fidelidade no Senhor, que nós possamos manter buscando uma vida com o Senhor, e abraçando vidas que quem sabe hoje estavam caídas, que estavam desanimadas, mas o Espírito Santo de Deus, através de alguém, ou através dele mesmo, atingirá pessoas, atingirá vidas. Eu ouvi um amigo meu, quando nós estávamos indo para um culto geral, em que ele falava, olha, minha mãe era evangélica e tal, mas eu não era evangélico, eu estava no mundo, e acontece que ninguém pregou o evangelho para mim. Eu estava em tristeza, eu estava num estado de depressão profunda. Ele falou isso para mim.
E certo dia, certa noite, no quarto dele, ele sentiu uma brisa suave, que foi justamente o Espírito Santo alcançando a vida dele. E uma vida sem o Espírito Santo, para um cristão, é uma vida que não faz sentido. Eu não estou aqui falando apenas do manifestação em línguas, não é isso. Mas o Espírito Santo, quando ele atinge as nossas vidas, ele muda de dentro para fora. Ele limpa tudo que está aqui dentro, aquele ódio que nós possuíamos por alguém, aqueles sentimentos que não vêm de Deus. E é um trabalhar que são todos os dias, porque se nós não vigiarmos, nós caímos mesmo. Se nós não vigiarmos, nós vamos pecar mesmo. Mas se nós estivermos buscando a presença de Deus, se nós reconhecermos que nós dependemos de Deus, aleluia, pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. É o Espírito Santo quem vai capacitar, quem vai nos direcionar, aleluia. Se coloque em pé, irmãos, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa era a palavra para essa noite. Era algo que eu tinha propositado de falar para os jovens, mas alcançou a igreja, graças a Deus. Quem sabe você chegou